Bom dia a todos. Quero agradecer a Minacop pelo convite para participar do congresso, proferir essa palestra, essa conversa, na verdade, esse debate sobre a mineração aqui em Rondônia. A diretoria da Companhia de Mineração foi nomeada ano passado. Nós assumimos a companhia no atual governo. E quando assumimos a companhia, fomos entender a real situação econômica, financeira e administrativa da companhia. Primeiro, o que a companhia de mineração, qual o seu papel quando ela foi criada aqui no Estado? A companhia de mineração foi criada em 1982 pelo então governador, na época, governador Jorge Teixeira. Foi criada com um papel de gerenciamento, de prospecção, pesquisa, lavra, beneficiamento de minério dentro do estado de Rondônia. E olhando a história da companhia, nós vemos que ela foi criada na época, principalmente, e até hoje muito se vê isso, com a questão do calcário, lá no município de Pimenta Bueno. Inclusive, quando o governador Jorge Teixeira criou a companhia, adquiriu aquela área onde hoje funciona a usina de calcário do estado de Rondônia. A companhia de mineração não é uma secretaria, também não é uma empresa privada comum, como uma empresa que a gente conhece. Seria uma sociedade de economia mista, né? No modo de SA, assim como é o Banco do Brasil, por exemplo, no nível federal. Então é uma empresa que tem recurso público, mas é formada por acionistas. Aqui no Estado, a maioria das ações na mão do governo do Estado. Quando ela foi criada, a Alvion foi criada com alguns acionistas, e a gente vê que com o tempo, até pelo caminho que a empresa foi seguindo, esses acionistas também foram abandonando. E a empresa ficou quase 100% controlada pelo Estado. Essa companhia, quando nós assumimos, nós encontramos de início, algumas necessidades que nós vimos que precisavam. A primeira, e isso eu não esqueço desde quando o governador me chamou, ele falou: não tem como existir uma empresa que dependa de dinheiro estatal. Muita gente até fala, a empresa tem que ser privatizada. Aqui no Estado tentaram liquidou a empresa, né? Foi um processo de liquidação durante alguns anos. Hoje não voltou, no governo passado voltou. E por que entrou em liquidação? Porque via-se que não havia viabilidade econômica da empresa. Inclusive nós recebemos esse ano técnicos do governo federal que faz esse trabalho de fiscalização das empresas em todo o país. E eu lembro que quando nós mostramos o que nós estávamos fazendo e a planilha de custos da empresa, de receitas e despesas, vendo de 2010 até 2013, até o ano que vem, eles se assustaram. Eles falaram, inclusive tinha outras empresas da CAER, de outras empresas do Estado, e eles se assustaram e falaram: é difícil a gente ver planejamento de empresa visando lucro aqui no país, mas das empresas dos estados dando despesa. E nós mostramos, e desde quando eu assumi, eu achei estranho ver tantos anos a empresa financeiros, quando se via uma viabilidade econômica meio que até simples. E quando você pega a demanda do Estado na questão do calcário, quem aqui sabe que pelo Estado onde você anda aqui em Rondônia só se fala disso. Nós somos um Estado com uma potencialidade agrícola muito grande, e nós vemos que a demanda é gigantesca. E a maior mina de calcário do Estado está na mão da companhia. Só para dados de vocês, segundo dados iniciais, 221 milhões de toneladas de calcário na mão da empresa. Como que isso não pode dar viabilidade econômica? Como que uma empresa com uma potencialidade tão grande de minério lá, de calcário, na mão da empresa, a única do Estado, todo mundo querendo calcário, não é só Rondônia, gente. O Acre do Amazonas, eu recebo ligações diárias. Já fui até ameaçado pelo secretário do Acre, porque eu falei que ia vender calcário do Acre, porque tinha que vender primeiro para Rondônia. Ele falou que o presidente da República para denunciar você, que é PT, começou
E eu falei, não é nada de partido, é questão de Estado, tem que primeiro pensar em Rondônia, né? Então nós temos 3 estados ao nosso redor que não tem calcário, Rondônia tem, está na mão da companhia de mineração, e essa empresa vem me dizer que não tem viabilidade econômica, não consigo entender. Então eu sou do pensamento que se a empresa não dá lucro, se ela está dando gasto para o Estado, realmente tem que ser liquidada ou privatizada. Agora, se ela dá receita, se ela tem como se manter e não dar lucro, ela tem que haver investimento. Por exemplo, aí a Petrobras mostrar isso no governo federal, que ela é hoje no país, né? Então, nós montamos um projeto de investimento buscando como poderíamos deixar de ter prejuízo para passar a ter lucros e, de imediato, não tinha outro caminho senão estruturar aquela usina de calcário que nós tínhamos. Então, nós fizemos um projeto, daqui a pouco eu vou falar para vocês como se encontra esse projeto. Outro problema encontrado, e isso eu vejo que não é um problema nosso, é um problema do Estado de Rondônia, a falta de corpo técnico que havia na empresa. Para vocês terem ideia, não havia nenhum engenheiro nem um geólogo na empresa, nem um engenheiro de Minas nem um geólogo. Havia uma diretoria, o diretor-presidente, havia um financeiro, havia um administrativo, e não havia um operacional, que é o mais importante. Costumo dizer que o mais importante não é o operacional, o presidente tem o papel de ditar as políticas da empresa que cada um deve fazer, e não havia. Isso foi o primeiro pleito. O governador não tem como manter a empresa se não tiver um engenheiro de Minas na família. Nós fomos e contratamos um engenheiro de Minas, mas isso ainda é muito pouco. E aí nós encontramos alguns problemas de ordem administrativa para você poder fazer contratação de pessoal. E aí nós elaboramos o plano de cargos, que está na Assembleia Legislativa. Ano que vem tem um concurso público para a área operacional da empresa, administrativa principalmente operacional, e algumas contratações. Mas mesmo assim, nós agora estamos fazendo um programa de estágio, contratação de estagiários, jurídicos, contato, e aí você vê a necessidade aqui em Rondônia. Eu estive semana passada conversando sobre essa questão, o Instituto Federal de Rondônia, a própria Universidade Federal de Rondônia, a falta de um curso aqui em Rondônia. Nós não temos nada na área de mineração, né? Não temos um curso técnico no IFO, não há, e na Universidade Federal também não temos um curso de geologia, um curso de engenharia de minas, né? Algo voltado para essa área mineral. Rondônia é um estado que todo mundo é acostumado com minérios abundantes, como pode se imaginar, não tem nenhum curso técnico ou superior voltado para a área de mineração. Então até vai ter concurso, vai vir todo mundo de fora, ou vai estudantes, gente nova do estado não vai ter oportunidade, porque não tem como ele se especializar na área. Então, nós temos uma necessidade muito grande. Nós estamos fazendo questão de estruturação, contratação, mas eu vejo que a mão de obra especializada, técnicos e nível superior, vai ser muito difícil de encontrar no estado por esses problemas. Então, eu acredito que nós precisamos urgentemente, o IFRO, a Universidade Federal, trazer curso de mineração, da área de mineração aqui para o estado. Então, como eu falei, a nova usina de calcário, né? O que nós buscamos a viabilidade econômica da empresa. Essa nova usina de calcário atual, ela tinha uma capacidade de produção de 3.500 toneladas por mês. Só para uns dados de vocês, aqui em Rondônia nós temos um estudo feito pela CEPLAR, pelo IBRA, que Rondônia tem atualmente 1,5 milhão de hectares que estão pobres, para produzir, que não tem como produzir agricultura, não tem como produzir pecuária, não tem como desenvolver a agricultura tão grande aí no estado, se não houver correção desse solo. E fazendo uma médiazinha assim, de 3 toneladas de calcário por hectare, que é a média do estado, então você precisaria de 4,5 milhões de toneladas de calcário para você organizar um pouquinho o estado, começar essa organização. Se você produz 3.500 toneladas para 4,5 milhões, é um pouquinho distante, né? Então não tinha, eu costumava dizer, não tem como atender nem Pimenta Bueno, que é um estado, quanto mais o estado de Rondônia. Então nós fizemos esse projeto, e nós tínhamos feito um projeto bem IDS, na verdade,
para construir a nova usina. Fizemos lá a estimativa, 11 milhões de reais para construir a nova usina. Fizemos um projeto para mandar para o BNDES. Só que nós sabemos que essa questão burocrática é um pouco demorada, né? Então esse projeto do BNDES, pelos nossos cálculos, ficaria pronto daqui a uns 3 anos, tudo para estar com dinheiro. Então, não sabemos nem como vai estar daqui a 3 anos, a questão da companhia. E aí nós conseguimos, com recursos próprios do Estado, conseguimos convencer o governador a destinar esse dinheiro para a companhia. Recebeu um dinheiro de compensação da ANEEL ou algo assim, e ele resolveu destinar na questão de mineração. Lembro que sofreu uma pressão, porque todo mundo falava que chegou um dinheiro para investir na saúde, na educação, em algo mais emergencial. Ainda bem que ele se sensibilizou e destinou para a companhia. Foi ideia dele, até ele falou, não vou destinar para a secretaria nenhuma, vai direto para a companhia se autossustentar, e ela mesma vai desenvolver todo o projeto. Então esse dinheiro veio para a companhia, nós licitamos a nova usina, já está em fase, já foram feitas as licitações, todos os projetos foram licitados e também a própria usina. Nós vamos inaugurar ela entre dezembro e janeiro, agora no final do ano, início do ano que vem. Então, no próximo período produtivo do Estado, nós já teremos uma nova usina de calcário aqui no Estado, além daquela do BNDES, nós também fizemos. Nós vamos ter 2 usinas de calcário. Então, você já passa com a produção de 3.500, cada uma nova 40 mil, então para 80 mil toneladas por mês de calcário no Estado de Rondônia, que já vai dar uma mudança significativa. Ainda não é para atender o Estado todo, mas até porque quando você inicia algo novo, demora um pouquinho para proliferar, eu acredito que de início nós vamos atender sim. Aí, aquele produtor que às vezes não acredita, vai ver o seu vizinho melhorando a produção, o outro ano acredita que ele vai querer fazer também. Essa questão, ouvindo todo mundo falando, quando nós iniciamos um projeto desse, eu costumo que quando nós fizemos, eu quis demorar até para anunciar. Eu falei, a população está tão desgostosa com a classe política, né? Que quando a gente fala, vamos melhorar o usina de calcário, eu lembro que eu falei isso lá na região de já veio 5 presentes que você falou que ia fazer isso. E nunca veio essa usina, nunca atendeu a questão do estado de calcário. Então, quando você fala que vai fazer, até difícil que você veja o descrédito da população. Por isso, nós até deixamos para anunciar isso depois que o dinheiro tivesse garantido, depois que tivesse licitado. Agora a gente não tem mais empecilho. Então, a usina vai ser inaugurada e nós vamos conseguir fazer esse trabalho de atender a população do estado com calcário. Trouxe para ilustrar para vocês aí a pedra de calcário, né, no solo, como nós encontramos lá na nossa usina. Essa pedra depois é britada, essa brita, e por último moída, que aí vira o pó do calcário, que é o que chega para recuperar o solo no estado de Rondônia. Esse calcário, além de corretivo de solo, para aumentar a produção, eu costumo dizer, quando eu viajo aí pelo interior, conversando principalmente com um pequeno produtor, ele fala, o óleo ambiental, a sedã, o ribão, ele fala que eu não posso desmatar. Mas como que eu não vou desmatar se eu estou morrendo de fome e aqui minha horta não produz mais o que dá para a gente manter? Eu conversando com o professor ontem, você vai aqui do outro lado do rio, eu tive já com várias associações, produz a mandioca, não consegue produzir, não consegue atender nem a necessidade da população. Como o volume é tão pequeno, como que você vai falar para essa pessoa desmatar um pouquinho mais? Ele acaba por necessidade desmatando, aí depois tem uma multa, depois tem um monte de problema para ele, e aí só que uma bola de neve ele nunca vai melhorar. Então esse calcário, eu costumo dizer que é um minério social, completamente social, porque a única finalidade dele é recuperação de solo e evitar novos desmatamentos. A gente fala tanto em desmatamento na Amazônia. Se você não der meios para o povo para que ele produza mais sem precisar desmatar, ele vai desmatar. E ele vai pensar, vou morrer de fome ou vou arriscar com uma multa? Vou arriscar com uma multa. E aí ele acaba fazendo um desmatamento e sofrendo as consequências. Eu até gostaria,
quando eu vi aqui as pessoas presentes, onde eu senti falta do IBAMA aqui, Ministério Público Federal aqui, esses órgãos fiscalizadores são os primeiros a olhar a mineração como degradador, esse estigma da mineração, como o William falou, e esses órgãos, eu falo que a mineração, eu falei ontem, é um garimpeiro também, né? Nós trabalhamos com exploração, então nós somos tratados como garimpeiro. Só para vocês terem ideia, eu acabei de falar que eu tenho um minério social, eu fiquei 100 dias embargado em cima do IBAMA. Eu até falei, pô, se você não gosta, imagina, a gente, querendo ou não, é uma empresa, mas sendo do Estado, eu acredito que a pessoa vai até com menos força quando vai atacar a gente. Que ataca desse jeito, imagina o contrato, imagina o tanto de pressão que vocês sofrem, falei pro Washington. Nós ficamos 100 dias. E eu lembro que aí, depois eu fui conversar, a procuradora falou, não, você vai ter que fazer alguma compensação se você for fazer isso. Eu falei, o que eu estou fazendo se não compensação? Se meu minério não serve para outra coisa, a não ser recuperação de terras degradadas, tudo que eu estou produzindo é compensação. Mas, mesmo assim, nós vamos ter que fazer algumas medidas até para poder atender esses pedidos. Então, nós tivemos alguns problemas ambientais. Isso fez também a gente procurar algumas alternativas, mas ainda bem que parece que está solucionado. O IBAMA já solucionou metade, a outra metade vai ser solucionada essa semana agora. Até por fruto dessa questão, nós fomos atrás de um projeto, que isso eu também citei ontem, a questão mineral, vocês aqui todos sabem, né? Que é de competência da União, a Constituição Federal no artigo 22, da nossa legislação mineral fala isso. Então nós aqui na companhia, questão do Estado, nós temos que buscar parceria com o governo federal. E aí nós tínhamos essa questão do calcário. Vimos a necessidade do Estado, todo mundo querendo calcário. Nós temos a nossa usina lá, tem uma quantidade grande, mas o calcário é um minério muito barato, gente, só que transporte que é caro, né? Então, nós temos uma usina lá em Pimenta Bueno e você pensa, o frete para trazer isso aqui em Porto Velho, a tonelada do calcário é R$40. Chega até quase 200 por causa do frete. Então, 4 vezes mais que você paga no minério, você paga no frete. Então, nós precisamos buscar uma logística de procurar novos pontos dentro do Estado. E isso nos levou, no final do ano passado, eu fui junto com o governador, foi o presidente do Serviço Geológico do Brasil que se encontrou e pediu apoio do governo federal ao estado de Rondônia num projeto de pesquisa mineral de novas frentes de calcário. E fomos muito bem recebidos, o presidente nos deu toda a atenção e prometeu que nos ajudaria. Para minha surpresa, isso foi em dezembro. Final de dezembro, quase Natal, nós fomos lá nessa reunião. O orçamento desse ano de 2012 já estava pronto, mas o presidente da CPRM foi muito parceiro, a gente tem que elogiar, como a gente já havia vendido. Ele mudou o programa orçamentário da CPRM, destinou um dinheiro. Ainda em 2012, nós temos início ao projeto Rochas Carbonáticas de Rondônia. É um projeto parecido, quem conhece aqui, eu tenho no Mato Grosso. O Mato Grosso hoje tem várias frentes de calcário por fruto de pesquisas feitas pela CPRM lá atrás. E hoje o estado de Mato Grosso, todos sabem do seu potencial agrícola. E nós aqui em Rondônia decidimos fazer até um pouco mais do que Mato Grosso é só calcário. Aqui vão ser rochas carbonáticas. Então, outras rochas utilizadas como insumo agrícola, como aumento como correção do solo, vão ser estudadas. Exemplo, fosfato, essas rochas utilizadas técnicas de rochagem, que estão sendo utilizadas no Brasil. Então esse trabalho vai ser mais amplo, esse trabalho já tem dado fruto, já começou. A nossa usina de calcário, 221 milhões de toneladas de calcário, nunca tinha sido estudada, porque ele sabe que está lá, aí a gente sai abrindo estrada, desmatando, fazendo um monte de coisa. Então antes de abrir uma nova frente, até quando temos problema do IBAMA, falei, vamos procurar novas frentes lá, já para a CPRM, já que eles vão ajudar a gente. Levamos equipamentos lá e nós encontramos 2 novas frentes lavas agora em lugar diferente desse que o IBAMA estava nos
fiscalizando, né, gostaria de utilizar essa palavra. Então, procuramos novos locais e já encontramos, graças ao trabalho da CPRM, que foi com muita ajuda também, tem que valorizar se tiver alguém da CPRM de Rondônia, na pessoa da Helena, do Rui, do Luiz Gilberto, que nos ajudaram a fazer esse projeto, dar início a esse projeto, que já deu frutos na nossa usina, e nós já encontramos outra frente lá no sul do estado, estamos procurando outra por aqui ainda, e já requeremos a área que futuramente poderá transformar numa nova usina de calcário para a região sul do estado. Então, esse termo de cooperação, como a CEM é uma empresa, falei uma empresa público-privada, né, uma SA, nós não podíamos fazer esse termo de cooperação, tivemos que fazer através das sedes. Então, as sedes, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado fez essa parceria e já está dando os primeiros frutos do Estado. Então, o governador, o presidente da CPRM lá em Brasília, e aqui já são os técnicos, nós aqui com os técnicos da CPRM de Rondônia, no mapa do estado, determinando os locais de estudo, e já está sendo feito, já deu início esse trabalho aqui. Certo. Com relação a essa fiscalização, o que o doutor William falando aqui, e acho que alguns das perguntas também foram faladas, que foi da questão dessa imagem da mineração. Nós temos que nos preocupar com isso sim, não adianta. Não adianta eu falar que tem um minério social, porque se eu não mostrar para os órgãos fiscalizadores que eu estou fazendo algo social, parece que não é. Então, você tem que fazer, eu acho que todos nós, esse evento é isso também. Tem que ser feito um marketing bom da mineração em Rondônia em todo o país. Tem que mostrar o lado bom, não é mostrar só o diamante lá do uso que é tirado de maneira legal. Mostrar o congresso de mineração, onde as pessoas se reúnem para falar de mineração. Então, nós temos que fazer um trabalho de mostrar que a mineração sustentável é feita sim em Rondônia. E por isso nós temos a ideia de tantas ligações que eu recebo de faculdades, principalmente lá da região de Paraná, Cacoal, Olinda de Moura, pedindo para visitar a usina. Eu falo, os seus estudantes aqui na usina, para ver a situação que está hoje, eles vão sair daqui falando que mineração é uma porcaria mesmo, porque vai ver lá uma usina velha, feita pelo Jorge Teixeira, que ninguém mais reformou, que as pessoas não têm estrutura para trabalhar, então eles vão sair daqui falando mal de mineração. Eu falei, não vou deixar estudante esse ano aqui, enquanto a gente inaugurar essa usina nova e fazer um espaço só para os estudantes irem. Então, vamos dar vai ter acompanhamento de segurança, técnico de segurança vai estar lá, vai ter um guia de turismo, vai ter uma pessoa para levar eles para mostrar a mineração correta. Do lado da usina, gente, para vocês verem como a mineração de nada afeta, só o café que deve ser afetado, você do lado da usina, intacta, a água límpida, bonita, muito boa, geladinha. É uma água, como tem calcário do lado, que vocês já viram, é igual à água que a gente vê lá em região de Nóbrega, no Mato Grosso, bonito, no Mato Grosso do Sul. É uma água transparente, uma formação geológica privilegiada. Então dá para fazer um trabalho de turismo sim, levar os estudantes, população em geral que queira conhecer e ver que do lado da usina nós temos um meio ambiente intacto, com água limpa e sustentável. Então, nós vamos começar a partir do ano que vem, já com esse recurso da nova usina, criando essa estrutura do lado para receber os estudantes, para visitarem, coisa que a gente vê, não parece nem que estamos em Rondônia, né? A gente fica com aquela imagem de só ter isso fora, aqui em Rondônia tem tão bonito quanto. Então, nós vamos, junto com a nova usina, inaugurar esse projeto de turismo. E também o programa social de mineração, mais uma vez, buscando mostrar o lado bom da mineração. Esse programa social é um projeto que já é o mais audacioso que eu vejo de todos os nossos projetos, que seria um programa mais completo da questão mineral. Esse programa, nós buscamos observar o que tem sido feito no Brasil com outras companhias de mineração que estão dando certo. Os Estados Unidos, para mim, que dão mais certo no Brasil é a da Bahia e a do Rio Grande do Sul. A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e a Companhia Rio Grande de Mineração.
A Companhia de Mineração ela ganha mais dinheiro que qualquer secretaria que tem mais orçamento, que qualquer secretaria do Estado. Ela empresta dinheiro para o Estado, porque ela tem tanto dinheiro que ela empresta. E ela fez isso, gente, com pesquisas. E hoje ela tem áreas de carvão mineral lá, gera royalties gigantescos para a empresa, e ela faz um trabalho social. Bahia, mesma coisa, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, excelência em pesquisa. Lá tem geólogos, engenheiros que fazem trabalhos, geógrafos que fazem trabalhos gigantescos no estado. Ela descobre novas áreas, ela mesma pesquisa, e essa área futuramente vai ser utilizada por cooperativas, por pequenos produtores, por vários segmentos e gerando riqueza no estado. Mas além disso, lá eles foram além, criaram um programa chamado PRISMA, que é Programa de Integração Social da Mineração, que é um trabalho voltado para as famílias que atuam na mineração. Esse Rondônia, como nós sabemos, assim como o Brasil é um país continental, também é um estado continental. Nós temos de tudo aqui no mundo. Então nós temos que fazer, por isso que eu falo que esse projeto é um pouco mais criterioso. Eu não posso fazer esse projeto da minha cabeça, não posso fazer esse projeto da cabeça da companhia, porque se eu fizer a cabeça da companhia, eu vou estar fazendo às vezes bom para Porto Velho, mas não vai ter ideia de lugar quente. Então nós temos que fazer um trabalho um pouco mais regional para atender a diversificação que nós temos no estado. Por isso que eu esse projeto, nós já conversamos, eu conversei com a Unacop, já tenho conversado com cooperativos do interior, com garimpeiros, para nós lançarmos esse projeto. Quero lançar ele junto com a nova usina também, no início do ano, mas não deixar de fora nenhum segmento da mineração. Esse projeto, como está exposto, ele facilitará e patrocinará o aproveitamento econômico de pequenos depósitos minerais e regentes de mineração existentes em Rondônia, através de implantação de núcleos de produção e apoio à extração de recursos minerais, fornecendo suporte técnico, materiais, equipamentos, treinamentos da mão de obra e executando outras ações necessárias para transformar esses recursos em fontes de ocupação, renda e melhoria das condições socioeconômicas dos municípios rondonienses. Né? O que acontece, gente? Esse trabalho lá, eu estava até conversando com o pessoal da Abragem, que vai dar palestra hoje. Eles têm um projeto já pronto aqui para Rondônia, um projeto deles, que poderia ser um dos primeiros que nós abraçarmos, né? Nós tendo esses recursos, a companhia tendo seus recursos, nós adquirimos o produto e nós disponibilizamos para a população. Sabemos que a cooperativa é difícil ter dinheiro para fazer isso. Então, o Estado que vai fazer e vai disponibilizar para as cooperativas, para as prefeituras, para as associações, para quem tiver interesse. E aí é um pouco diferente o caminho. Hoje o caminho de quem quer alguma coisa é fazer o seu projeto, é ir atrás do governo, né? Vai lá para as sedes aqui no estado, ou vai para o governo federal buscar convencê-los de comprar o teu produto. A nossa intenção é o contrário, é a companhia, empresa que vai atrás da cooperativa. Nós que vamos tentar convencê-los a usar o nosso produto. Então nós vamos comprar os equipamentos, tanto questão de lactação, tanto o projeto nós vamos atender de acordo com a região. Essa é a intenção, que nós vamos levar para que a cooperativa, para que a associação utilize, nós vamos financiar, nós vamos incentivá-los e vai ficar lá a questão social para a cooperativa ou para a associação. Então nós nos preocupamos muito, está ouvindo a senhora do Conselho Tutelar falando desse problema social que é muito ruim também para a imagem do garimpo, para a questão da mineração, muito ruim mesmo. Você pensar que você liga garimpo às vezes a uma região do lado, onde há famílias desestruturadas, crianças com problemas de saúde, sem escola, sem nada, isso é uma imagem muito ruim da questão da mineração. Então nós precisamos fazer esse trabalho social do lado da mineração.
tem que olhar para a mineração de um meio diferente, então nós temos que mudar a cara da mineração. E esse projeto eu tenho certeza mesmo, que vai mudar completamente essa imagem. Esse projeto vai ser uma vitrine de Rondônia, da mineração de Rondônia para o país. Assim como esse da Bahia foi, nós podemos fazer também. E da nossa parte, nós estamos realizando a parte financeira, nós só vamos precisar da boa vontade das pessoas para fazer essas parcerias. Nós vamos dar um apoio jurídico, vamos dar um apoio técnico, mas precisamos das pessoas irem atrás também, quererem participar. Então, gente, a questão, para finalizar aqui a parte de mineração, a parte da mineração, a questão de Rondônia da mineração, que nós observamos por parte do governo, o que vinha sendo feito, e Rondônia se baseava na questão de política mineral, 3 coisas: recebimento de CEFEM, o Estado recebia a CEFEM, dia do CEFEM, emissão de licenciamento ambiental e a companhia lá com seus linhas de calcário que não produzia para nada. Então, essa era a política mineral por parte do governo, que nós vimos. Só isso. Arrecadar CEFEM, ou seja, dar o dinheiro para o Estado, vamos licenciar vocês, cobrar vocês, e nós vamos cuidar de uns linhas que não vai servir para nada. Então, essa era a política mineral que nós vimos por parte do governo do Estado, aqui em Rondônia. Então, nós entendemos que isso não pode continuar de jeito nenhum, não tem como se pensar nisso, porque senão, mais do que já qualquer um vai ver o Estado sempre pelo lado ruim, sempre pelo lado do fiscalizador, daquele que quer te cobrar um monte de coisa, mas não quer te dar nada. Isso funciona não só na mineração, né? A gente paga imposto, paga tudo, e depois tem que pagar de novo plano de saúde, tem que pagar de novo escola, particular, e por aí. Então, nós temos que ser, eu falo muito disso, tem que ser parceiro de quem é bom e ruim de quem é ruim. O Estado tem que estar do lado de quem produz na legalidade, tem que estar do lado de quem está produzindo corretamente, tem que incentivar as cooperativas para que elas produzam, para que elas se estruturem. E quem estiver produzindo de maneira legal, nós temos que fiscalizar sim, de maneira eficiente, porque o Estado hoje não fiscaliza. A fiscalização que se faz hoje pelo DMVM não é culpa do DMVM, é que não tem estrutura para fazer fiscalização. O DMVM não tem técnicos para isso. Então, nós queremos fazer essa parceria, nós seguimos fazer essa parceria com o DMVM, fiscalizar realmente quem está produzindo legal no Estado para punir, mas o Estado tem que fazer parceria com quem produz correto. E aí vem projeto social, vem apoio, receber a cooperativa, porque se o Oscar vai pleitear uma coisa através da cooperativa dele, ele vai lutar muito para conseguir. Mas se o Estado estiver de mão dada com ele, tiver uma companhia de mineração forte, que assine o pedido lá do Oscar do financiamento junto com ele, dando apoio a ele, vai ser mais fácil ele conseguir. Então, o Estado tem que realmente dar as mãos para quem produz isso de maneira correta e tirar de quem está fazendo coisa ilegal, porque é ruim para quem produz ilegal, de maneira legal, não é óbvio. Se você trabalha, paga seu imposto para vender o ouro de maneira correta, aquele que está desviando ouro ali pela Bolívia vai baratear o preço e atrapalha a quem produz legalmente. Então, o Estado tem que fazer esse trabalho. Eu costumo dizer que esse trabalho social é uma assistência técnica para o minerador, assim como a Emater faz assistência técnica para o produtor rural, a assistência técnica para o produtor mineral tem que ser feito, tem que ser dado meios para que ele produza de maneira correta, tanto um técnico de segurança para ensinar lá ele a fazer a coisa correta para não ocorrer nos acidentes, dando apoio, ajuda na busca de créditos. O Banco do Povo do Estado eu vi ainda na parte mineral, então ajudando na parte de buscar créditos e a implantação de polos de mineração dentro do Estado. Incentiva que se crie, se regionalize de acordo com o local uma maneira mais eficiente do Estado atuar. Só para terminar também, falar um pouquinho dessa questão que eu vi, vocês falando sobre mineração de terras indígenas, é o projeto de lei 1610,
que é o projeto de lei, teve uma audiência pública. Eu vi alguém falando, eu participei da audiência pública lá em Espigão do Oeste, com os índios lá na Câmara Municipal, e o presidente, o nosso amigo de Roraima, é o deputado lá de Roraima, né, o Ed Lopes, e tem um deputado federal de Rondônia também, que faz parte dessa comissão. E nós ouvimos lá os índios falando, ouvimos o Estado falando, ouvimos todas as entidades cooperativas que estavam lá presentes falando, e eu confesso que eu saí de lá bem apreensivo. Eu falei, eu não vejo nada de resultado daquela reunião. Porque você vê o povo lá local buscando só o interesse dele, você via o outro buscando só o interesse dele, cada um buscando o seu. E aí até perguntaram, né? E qual seria o modelo correto para se adotar a mineração das terras indígenas? A única coisa que tem que acontecer é que tem que escolher um modelo. Se esse modelo depois se mostrar eficiente, mude. Mas não pode continuar a evitar. Não pode ter a Constituição de 88 que diz que vai se criar uma legislação terrível que nunca nem greve servidor público, né? Diz que a Constituição diz que vai criar e até hoje não foi criado. Até vocês sabem que greve não é regulamentada por lei de servidor público. Então não deu tempo, né? De 88 até hoje não deu tempo de criar uma lei para isso. Então, eu sei que não dá para continuar. Se só criticar o índio, você vê lá, gente, eu estive lá, eles estão em extrema pobreza. Você criticar o minerador que vai lá tirar, surgiu oportunidade, ele foi lá. Então, o que tem que haver é uma regulamentação para que isso seja feito. Porque do jeito que está hoje, ninguém está ganhando. O Estado não está ganhando de jeito nenhum, está desviando minério ali a doidar. Eu vou muito pimenta do Espigão, você só se perde em hotel, você encontra russo, encontra americano, encontra europeu, estou hospedado no hotel, passeando ali pela questão do Espigão, passeando. E você vê, ninguém acha, então lá. E você vê que aquele povo que está sentado em cima da riqueza está pobre, não tem saúde, não tem educação, vive uma vida subhumana, porque ele tem que trocar o diamante por farinha, porque não tem como ele vender legalmente. Se tivesse uma empresa, cooperativa, não sei, não poderia ter nenhum modelo, estivesse explorando, e esse imposto, esse resultado tributário da agregação tivesse sido passado para eles teriam toda uma estrutura. Então, tem que se mudar essa questão da CEFEM. Eu vejo, é um absurdo. A CEFEM entra na conta única do Estado, ninguém sabe para onde ela vai. E aí tem aquilo que o William Freire falou, aí você não sabe o que a mineração faz de bom, porque a mineração entra um monte de dinheiro no Estado, mas esse dinheiro é misturado no outro. Agora, se você fala assim, não, o dinheiro da mineração vai ser usado tantos por cento para estruturar as cooperativas, tantos por cento sobrou, vamos ajudar a saúde. Aí vai mostrar aquele hospital ali que constitui o dinheiro da mineração. Aí você mudaria essa visão, esse estigma, né, de mineração que nós temos aqui no Brasil, não só em Rondônia, no Brasil todo. Então eu acredito que toda a questão mineral tem que ser feita uma política sim de divulgação boa, e um evento como esse é uma divulgação boa, e outros trabalhos têm que ser feitos. E nós lá na Companhia de Mineração esperamos que já no ano que vem esse projeto social de mineração possa atender a todas as cooperativas que nos procurem. Nós vamos procurar as cooperativas também. Eu acredito, ontem estava com o Salatiel da OCB, as cooperativas também, né, já falou na parte de lá, tem que se juntar mais, não pode. A gente vê aqui o Washington está aqui fazendo evento, era para ter muito mais cooperativas aqui, né, Washington? Era para dar federação, era para dar sindicatos juntos. Não vou porque a outra cooperativa está organizando. Aí nunca vai se estruturar o setor mineral, porque se uma cooperativa vai para um lado, a outra vai para o outro, a outra vai para o outro, a força é só de número. Se tivesse todas juntas, a força seria muito maior para pleitear as suas conquistas, né? Então eu acho que a diferença, gente, existe em todo lugar existe diferença, na sua família existe diferença. Então, lógico que na questão de mineração, as cooperativas vão ter seus interesses particulares, mas o interesse coletivo sempre tem que se sobrepor. Eu sei que o interesse coletivo
do ódio, de qualquer outra cooperativa aqui em Rondônia, é que o setor mineral se fortaleça. E olha para o setor mineral de uma maneira diferente, uma maneira como um setor que gera emprego, que gera receita para o Estado, e um setor que historicamente criou esse Estado de Rondônia. Então, nós nos colocamos à disposição de todas as cooperativas, de todos os garimpeiros, mas ao mesmo tempo também alertamos que precisa de mais união. Eu recebo muita cooperativa lá, vem conversar comigo, e a gente vê que às vezes ele tem um interesse só dele. E se isso acontecer, fica difícil, até para o Estado ajudar, né? Então, tem que haver uma união entre as cooperativas, tem que haver união entre os garimpeiros, que aí a força vai ser muito maior. Quero agradecer mais uma vez o convite e agradecer a todos. Obrigado. Bom dia. Professora Maria Madalena Ferreira da Unir, da Geografia. Minha área de especialização, mestrado e doutorado foi o garimpo do Bom Futuro. Mas antes de passar por essa experiência, eu sempre acompanhei a história da CMR. E teve uma época que eu fiz uma leitura do regimento da empresa, a pedido dos organizadores, do presidente, e foi constatado o seguinte: ela não podia realizar algumas ações que o contrato social dela, o regimento, previa. Que havia incompatibilidade com o direito da União, incompatibilidade com a Constituição do Estado de Rondônia, principalmente com as secretarias, que de repente a empresa tem que ficar dependente delas. E a minha pergunta além dessa tem outras. Se esse contrato social já foi revisto do ponto de vista jurídico, se já foi feita essas compatibilidades, porque uma das tendências de fechamento dela é porque ela era inviável, tinha coisas que o presidente não poderia realizar nunca porque o estatuto não previa, ou previa que não era da alçada do Estado, mas sim da União. Então isso é uma coisa que eu imagino que já deve ter sido resolvida. A outra coisa é o seguinte: aquela mineração lá de primeiro plano, eu, como professora, levei meus alunos lá pelo menos há 16 anos consecutivos, enquanto eles recebiam a gente lá. Então, cada ano que a gente passava por naves, os alunos da geografia da Unir, a gente percebia o aumento da degradação das grutas, porque ali tem um setor todo que existe as grutas calcários, que é o ponto potencial de turismo daquela micro-região ali. Então, minha pergunta é: nessa sua gestão, vocês estão fazendo um mapeamento daquilo, porque não existia um mapeamento daquela área? Se nessa setorização que a CMR faz, se ela está mapeando onde pode ser explorado e onde tem que ser preservado, e, enfim, e essas outras áreas também que vocês estão descobrindo a partir do estudo do CPRM, se vocês estão fazendo um estudo de impacto ambiental, para essa que existe ou para as outras, porque nunca existiu um estudo completo daquela realidade ali. Até onde eu acompanhei, a partir de 2008, eu já desisti de querer entender a importância da CMR no Estado. Questão do estatuto, tem algumas coisas que nós tentamos alterar, outras que nós não podemos alterar. Tem algumas restrições que nós esbarramos na Constituição, que nós não podemos fazer, e outras também pela personalidade jurídica da empresa. Como a empresa é uma sociedade de economia mista, nós não podemos fazer nós temos algumas limitações. Para mim fazer isso, eu tenho que mudar a personalidade jurídica da empresa. Só que se eu mudar a personalidade jurídica da empresa, eu também perderei algumas coisas que eu posso fazer. Então, o que nós entendemos? Tem gente que fala, teria que criar uma secretaria de mineração em Rondônia. Eu acho que seria fazer gastar um monte de dinheiro
uma coisa que não precisa. As sedes, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Rondônia, ela pode trabalhar na área de mineração. E aí você trabalha com o Estado. E aí o que precisar de mineração na parte estatal, se faz pelas sedes. O que se precisar de mineração na parte empresarial, se faz pela CMR. E o que acontece? A CMR, para ela fazer a parte empresarial, tem que ter dinheiro. E aí entra essa questão da viabilidade econômica que nós buscamos. Então nós vamos, a CMR vai ter, ela já é independente administrativamente, né, vinculada, mas ela é vinculada orçamentariamente na parte financeira, as sedes. Então nós estamos, ano que vem, tirando essa parte orçamentária com o nosso recurso, então nós não vamos manter vinculação orçamentária com as sedes. Então você vai fazer a política pública de mineração por parte do Estado através das sedes. Você cria uma coordenação, já tem uma coordenadoria de mineração lá dentro, você faz a parte do Estado. E a parte da empresa, a CMR faz com seus próprios recursos. Exemplo, programa de mineração social de mineração, a CMR faz com seu dinheiro, ela mesma pode fazer. Então nós já alteramos algumas partes do estatuto da lei da CMR, mas algumas outras partes não tem como nós esbarramos em leis. Nós somos infraconstitucional, não podemos alterar a Constituição. A questão das grutas de calcário, inclusive essa que eu mostrei era uma lá do passado que foi embargada, depois disso, 2007 teve outro embargo, e fruto desse embargo foi feito, nós temos completo, foi feito um estudo espeleológico de todas as cavernas, inclusive com a relevância de cada caverna. O presidente Lula fez uma mudança de legislação de caverna, antigamente você não podia explorar de jeito nenhum caverna, né? Ele mudou, os ambientalistas na época ficaram muita raiva, mas se ele não mudasse, por exemplo, calcário não se produz no Brasil, porque o geólogo sabe, tem minérios, a formação geológica faz criar gruta. O calcário é uma rocha que com a água, com o tempo, vai formando as grutas. Então não tem nenhum lugar do Brasil. Eu estive no Mato Grosso, na maior usina de calcário do Brasil, no Paraná, lá tem gruta. Só que tem que ser feito. Algumas vão ser destruídas. As de relevância máxima, a relevância alta, que são as que têm algo lá dentro, tem animais, tem uma formação, você preserva. Agora, as de pequena relevância, pelo interesse público, você vai minerar nela. Então, foi feito esse estudo espeleológico, nós temos 2 grutas que são de relevância máxima. Essas grutas estão intocáveis, na verdade, todas estão intocáveis, porque o IBAMA proibiu a gente explorar em tudo isso. Então, por isso que nós fomos atrás de outras, né? Outra frente, nós estamos explorando longe das grutas, mas eu tenho certeza que quando a gente começar a explorar, você vai encontrar gruta de novo. Porque não tem como você não encontrar gruta. E aí que eu acho que entra. Tem que ser feito, já fizemos nessa nova, vamos fazer o PRAD. Nós não, lá eu falo que eu dou mais cuidado com fiscalização do que se fosse uma empresa minha particular. Porque eu sei que se eu errar lá, tem um monte de política que a gente erra. Então, se eu desmatar 1 metro ali e eu não tiver um licenciamento ambiental, eu sei que vai ter alguém que vai denunciar para que a empresa comece a ser acusada de um monte de coisa. Então, qualquer coisa que nós fizemos lá até agora, nós fizemos um PRAD, fizemos um licenciamento ambiental, fizemos um estudo espeleológico das cavernas, para que nós não possamos incidir nenhum problema junto ao IBAMA, ao Ministério Federal, o ICMBio, que vai dentro das cavernas do ICMBio, né? Então, nós temos que tomar muitos cuidados, sim. Queremos apenas, antes da próxima pergunta, informar que os representantes do Ministério Público Estadual, Federal, do IBAMA e da outra entidade citada foram convidados a estar conosco aqui, porém não compareceram. Bom dia a todos. Moisés, primeiramente, parabenizado pela apresentação e pelo grande trabalho que vem fazendo frente à CMR. É mais a título de sugestão dizer para todos que o cooperativismo proporciona a união de todos. Eu disse ontem, conforme citado
pelo Dr. Moisés, dessa união. Constituir cooperativa não é proibido. Nesse salão, nesse auditório, nós podemos dividir em 50 salas e constituir 50 cooperativas. Mas nós sempre trabalhamos que um ramo seja representado por uma cooperativa e que todos agregam na sua atividade. Exemplo, extração da areia e seixo é um ramo mineral. Aí vem os outros segmentos no qual representa a mina cobre. Então nós temos que buscar esse entendimento. Agora é claro, viu, Moisés? Existem muitas intenções pessoais, conforme você disse. Nós temos que abrir mão das nossas vaidades. Gente, o Banco Itaú e o Unibanco se uniram. A Aurora e a Perdigão se uniram para ganhar esse carro. Então nós temos que nos unir. Temos que nos unir. Eu digo isso até porque a gente sabe da luta do garimpeiro. Arrisca a vida para colocar o pão na casa, na mesa da casa, do dia a dia. Uma família esperando. Quando eu comentava com o Washington, eu nem me considero garimpeiro, porque eu trabalhei por um tempo na mineração São João, onde a gente ia buscar fazer pesquisa com geólogo nas margens do rio Colorado, em Colorado do Oeste. Ainda aquele tempo da sonda branca ainda, que você perfurava para fazer a pesquisa. A questão da maraca, essas coisas, eu tenho um pouco de conhecimento, mas tenho muito que aprender com vocês. Mas é isso que nós temos que buscar. Quando Moisés citou a questão do índio, nós temos que buscar as instituições. Aonde a FUNAI entra? Então nós temos que defender o interesse de cada um. O garimpeiro entra, o índio de repente, entendeu, pode proibir. Ele tem o direito de proibir? Buscar a legislação. E ontem eu conversava com a doutora Letícia e citei para ela, Moisés, sei que você também é advogado, nós temos que buscar entender legislação e tributação, especialmente em cooperativas. Em cooperativas. Então fica aqui um alerta sempre de pregar a união. Está aqui a palestra do Dr. Hiroshi Ueda, né? Que é a importância do cooperativismo para o extrativismo mineral familiar sustentável. Então, nós temos que nos unir cada vez mais, quando o Dr. William falou, e os representantes que estão lá, somos nós que colocamos. Para que nós possamos reivindicar, nós temos que estar unidos. Vai só o Salatiel, presidente da OCB, lá no Congresso Nacional. Você é atendido de uma forma. A OCB vai com todas as cooperativas, vai ser atendido, sem dúvida, vamos prestar mais atenção nas nossas reivindicações. Então fica aqui, Moisés, uma sugestão: conte com a OCB, cooperativa de pasta, nós não aceitamos na OCB, tem que fiscalizar o ilegal, mas temos que apoiar a legalidade. A OCB não interfere na gestão, mas interfere na condução aonde as pessoas sonegam. E isso nós temos que realmente fiscalizar e partir para a legalidade, porque senão sai entre os dedos e aquilo que ele falou. O garimpeiro tão necessitado lá, o índio ainda pior, e as nossas riquezas indo. Então fica aqui a sugestão: conte com a OCB, é a Lei 5764 do cooperativismo, que trabalha nessa questão da pesquisa e tecnologia. O calcário, conforme sua apresentação, onde nós podemos plantar menos e colher mais. A OCB se coloca à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Salatiel. Salatiel, a OCB, eu acompanho também o trabalho do Salatiel pelo Estado, desenvolvendo esse respeito
interior trabalhando, e é um trabalho que volta naquilo que você acabou de falar, que eu também falei. É ajudar quem quer trabalhar de maneira correta, fiscalizar quem quer trabalhar de maneira errada. E a questão do aula de direito constitucional, eu sempre falo para meus alunos, quando eu falo isso, todo mundo me olha com a cara de raiva, assim, eu falo que nossos políticos é o que age melhor entre nós. Eu falo que eles são nossos representantes. O deputado federal, você sabe, é o representante do povo. Senador, representante dos estados. Aí eu falo, deputados federais, nossos deputados, nossos políticos, é o que age melhor entre nós. Nós colocamos eles lá, né? Então nós escolhemos o que tem de melhor para nos representar. Quando eu falo isso, todo mundo olha para cá. Não, eu não coloquei, não. Lógico que colocamos. Quando está em período eleitoral, a gente aceita um litrinho de gasolina para colocar adesivo no carro. Quando a gente aceita qualquer tipo de ajuda financeira de campanha, depois você não vai pedir ajuda da pessoa. Tinha um político, eu não lembro o nome dele, daqui de Rondônia, eu sempre ouvi essa história, um deputado antigo, que ele uma vez discursou lá fora e falou: não, eu fui eleito por Rondônia, mas não devo nada a Rondônia. Ele falou: não devo nada a Rondônia, porque todos os meus votos lá de Rondônia eu comprei cada um. Então, eu não devo nada a Rondônia. Vamos a mais um questionamento? Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Rosângela Rabel, sou advogada e sou servidora do Ministério Público Federal e doutoranda em Direitos Humanos e Desenvolvimento. E eu não poderia deixar de falar diante de tudo que nós temos ouvido aqui. Primeiramente, só gostaria de esclarecer a questão de direitos humanos, porque a questão dos direitos humanos sofre exatamente como foi citado anteriormente, a questão da discriminação. Que no Brasil, infelizmente, quando se fala de direitos humanos, pensa em direitos das pessoas que cometeram crimes ou alguma coisa parecida. E na realidade, direitos humanos é direito à casa própria, é direito à alimentação, é direito a ter saúde, é direito a ter água potável. Isso é direito humano básico, fundamental. Infelizmente, quando os defensores desses direitos lutam, não aparece. Aparece na mídia quando ele está defendendo dignidade para as pessoas que mesmo cometeram crimes. E eu gostaria então de fazer só uma breve explanação, que depois leva a pergunta do Dr. Moisés, que foi muito feliz na colocação, que falou algumas coisas que estavam me incomodando. Primeiramente, a questão do indígena brasileiro, porque o indígena brasileiro, índio, nós falamos do índio como se o índio não fizesse parte do Brasil e não fosse brasileiro. O índio é brasileiro como nós somos brasileiros. E como o senhor colocou muito bem, Dr. Moisés, infelizmente, em várias questões, e na mineração também, quem ganha são alguns detentores do poder, dos brancos e dos índios. Nós temos acompanhado e realmente nas aldeias e em questões de mineração e tudo mais só ganham cheques, né? Eles sim estão andando de carro, eles estão passeando, mas é exatamente como detentores do poder da nossa classe ocidental dos brancos. Então aí compete à sociedade, a nós todos tomarmos a nossa posição. Os investidores internacionais querem vir para o Brasil e também querem ter realmente a segurança jurídica, como foi falado anteriormente. E se houver uma legalidade, se houver uma legislação que seja benéfica também à população e também, lógico, ao comércio internacional, isso é importante. E por que eu gostaria de citar isso? Eu só faço uma pergunta para o senhor, porque existe um termo que nós falamos juridicamente em questão de transferência de culpa. Então é muito usado, às vezes em discursos, transferir a culpa para o pequeno. Vou dar um simples exemplo para os senhores que estão aqui presentes. Vou falar, por exemplo, na água. Às vezes é feito várias campanhas publicitárias dizendo que nós estamos gastando muito água. Eu não sei se alguém já ouviu isso, mas eu ouvi várias vezes. Quando ia tomar banho e pensava: meu Deus, estou gastando muita água. Né? Porque é uma transferência de culpa para mim, cidadão, para mim pequeno, enquanto são grandes corporações que estão destruindo a água potável. Né? Então, quando se fala, a minha pergunta é exatamente essa. Quando se fala, está faltando união das cooperativas, está faltando você, garimpeiro, tomar sua posição e fazer acontecer.
Não é uma transferência de culpa de quem realmente tem o poder de mudar a legislação e de mudar essa situação que está fazendo com que o nosso povo rondoniense, o nosso povo brasileiro viva sem dignidade, sem saúde, sem educação e sem o mínimo da qualidade de vida que é possível para um país rico e para um estado poderoso como é Rondônia. Não é uma transferência de culpa de quem pode fazer e deixa de fazer? Minha pergunta é essa para o senhor e obrigado pela sua explanação. Obrigado. Algumas coisas que ela falou interessante, questão de investimentos, eu costumo ouvir muito isso mesmo. De viagem, vai no Pará, por exemplo, você vê muito investimento estrangeiro na Bahia também, e porque no Rondônia tem tão pouco, às vezes, né? Porque tem gente que fala, não pode deixar o estrangeiro vir aqui, senão vai roubar as riquezas. Só se a gente não fizer de maneira correta. Às vezes você tem um investidor, você tem uma cooperativa, você está extraindo X quilos de ouro, vamos pensar. Você tem dinheiro para comprar certo equipamento. Se você tem um investimento estrangeiro que vem com dinheiro, tem uma legislação que dê segurança jurídica tanto para você quanto para ele, se ele tiver, ele não tem. E se você também não tiver, você não vai ter que ele vem, você vai roubar com riqueza. Agora, se você tem uma legislação que dê segurança para os dois lados, não adianta a gente achar que a gente é o bonzinho e o outro é o ruim, o outro é o ruim e a gente é o bonzinho. Não tem como. Todo mundo, qualquer um que vem, vocês vão estar cooperativa. Ninguém vai pegar na cooperativa se ele não for ganhar o dinheiro dele também. Então, o estrangeiro não vai vir aqui porque ele quer ajudar o Brasil. E nós também não queremos trazer ele porque a gente só quer pensar nele. Nós queremos ganhar e eles também querem ganhar. Então, se o estrangeiro vem, você ganha X, tira X quilos de ouro lá por dia. Se você vem com investimento estrangeiro e você vai conseguir tirar 3X e vai dar X para ele, você está com 2X, você não está no lucro. Então, por que não incentivar? Uma vez eu falei isso, que eu era a favor de aqui em Rondônia fazer um almanaque mineral, fazer um trabalho de pesquisa mais aprofundado para divulgar isso. Aí falou, mas eu vou divulgar, você vai divulgar para quê? Para que o pessoal pegar nossas riquezas? Porque queria explorar mesmo, para que se crie novas indústrias, novas frentes de mineração e vai gerar dinheiro para o Estado. O Pará, eu agora não me recordo exatamente o que falou, mas acho que era 15 bilhões de reais em 3 anos de pesquisa mineral que foi investido lá e gerou. Isso é 3 vezes a economia do Estado de Rondônia. Então, tudo na área mineral, com pesquisas desenvolvidas. E até falei para o Washington ontem, Rondônia tem que ser divulgada, os minérios que aqui temos. Nós sabemos que aqui tem minério. Mas aí Rondônia tem que ser mostrado lá fora. Lá fora a pessoa fala do Pará, fala da Bahia, fala de Minas Gerais. E Rondônia tem tudo, qualquer minério que você falar, tem um lugarzinho que Rondônia tem. Impressionante. Todo lugar você descobre um minério diferente. E aí Rondônia tem que ser divulgado. Eu até já coloquei a exposição do Washington, a exposição Ibram, que é o maior evento de mineração que nós temos aqui no Brasil. Esse ano nós já vamos colocar um stand. Eu falei, é da CMR, nós vamos pagar, mas não vai ser da CMR, quer dizer que é o stand de Rondônia. Então, qualquer cooperativa, qualquer associação, qualquer garimpeiro que quiser mostrar o seu trabalho lá, vai estar de portas abertas. Eu vou mandar um ofício para todos, convidando. O Washington, já até falei com ele que vai querer, né? O Washington também na COP levar o seu trabalho. E nós vamos alugar um stand grande, vai ser lá em Belém, em novembro. A exposição Ibram Amazônia, vai ter gente do mundo todo para olhar a mineração. E Rondônia nunca foi nesse evento representado. E aí o pessoal vai lá e vê Rondônia, o estrangeiro, vai vir fazer o que aqui em Rondônia? Então nós vamos colocar esse stand lá para mostrar que Rondônia tem muita mineração e vai, se Deus quiser, vai ter muitas cooperativas que vão fazer o seu trabalho para mostrar que tem mineração organizada em Rondônia. E também é fundamental, no que ela falou, nós capacitarmos as pessoas que nós temos. A cooperativa tem o seu contador, ele se especializa, que nem o Salatiel falou,
que ele se especialize na área tributária de mineração, para você não estar perdendo dinheiro à cooperativa, né? Que o advogado invista no advogado, porque muitas vezes você tem um advogado, se ele não entender da parte de mineração, da parte ambiental, você vai ficar tomando multa, às vezes deixa de gastar um dinheirinho aqui no seu advogado investir, daqui a pouco toma uma multa 100 vezes maior do que ia gastar nele. Então, eu acho que nós temos que procurar gente boa para trabalhar com a gente e investir. O Ministério nosso advogado da Companhia de Mineração, esse vai ter o congresso lá do William Freire agora em São Paulo, vai lá fazer. Que aí é um dia que você está gastando e vai trazer o retorno da qualificação do servidor que vai estar lá trabalhando contigo com conhecimento muito maior. Então, eu acho que sim, que ela perguntou, eu acho que o Estado joga muitas vezes nos outros a sua ineficiência. E o Estado tem que fazer sua parte. Mas, repito, se fizer sua parte, o lado de lá também tem que fazer sua parte. Não podemos esquecer que quem está no Estado foi quem a gente colocou. Então nós temos que fazer essa parte. Doutor Moisés, um ponto apenas. Agradecer pela frase não deixar de fora nenhum segmento da mineração. Isso é muito importante, porque na minha intervenção anterior eu frisei exatamente que a desunião deu no que deu, ainda bem que está se rediscutindo. E apenas um ponto eu quero me colocar à disposição como conselheiro no Sistema S. Nós temos o Pronatec e já está no estudo na região de Ariquemes, técnico de geologia e técnico de mineração gratuito através do Pronatec. É uma verba do governo federal com o Sistema S. E a gente está envolvido diretamente nesse projeto e gostaria aqui de nos colocar à disposição da CNL e da Minacop e outras cooperativas para que a gente possa organizar esses cursos gratuitos para filhos, netos, para a família mineradora de Rondônia. Senai e SESI. Senai e SESI. É curso técnico gratuito, porque, quero explicar aqui rapidamente, apesar do avançado da hora, nós éramos muito cobrados, porque esses cursos eram pagos, e nós conseguimos sensibilizar o governo Lula, não deu, mas a presidenta Dilma sancionou e tem dinheiro suficiente para atender todo o território nacional. Teremos apenas mais um questionamento e comentário. Devido ao horário, teremos ainda mais uma palestra no dia. Bom dia a todos. Meu nome é Fabrício, tenho doutorado na área de desenvolvimento tecnológico, pós-doutorado da desenvolvimento regional e faço parte do Programa de Universidade de Desenvolvimento Regional com ênfase em desenvolvimento integrado. Na palestra anterior, ocorreram alguns equívocos no contexto de dados factíveis em relação a políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Um deles foi em relação à questão do desenvolvimento voltado para índices de desenvolvimento humano de acordo com o PNUD e outros indicadores. Nesses indicadores, as maiores problemáticas sobre mineração e desenvolvimento sustentável estão concentradas em Minas Gerais. E também existem indicadores que apontam problemáticas no Pará. A parte mais desenvolvida dentro desses indicadores apontam para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os menores desenvolvimentos encontram-se em Rondônia, Acre e Roraima e Amapá. Então são 4 situações bastante delicadas. Eu gostaria de saber qual é a percepção da Companhia Rondoniense de Mineração em relação à questão de indicadores. Por exemplo, que desenvolvimento humano voltado para a saúde e educação são os piores do Brasil nessas 4 regiões. Então eu acredito que existe uma política pública voltada para essas questões, se já existem dados factíveis
ou se vai continuar essa questão de desgraça social aparente e comprovada cientificamente. Se existe uma preocupação inicial. Esse pergunta que você fez foi até aquela que eu citei do projeto social da mineração, esse projeto que nós estamos querendo lançar ele junto, né, com a nova usina agora no final do ano, mas que até já é bom ouvir você falar, para que você pode nos ajudar também com o seu conhecimento, porque nós estamos fazendo, né, com algumas pesquisas de campo mesmo, nós vamos pesquisando, que é a questão regional, para fazer esse trabalho social. Esse trabalho social, eu acredito, quando você se faz um trabalho, por exemplo, dá um exemplo, uma coisa que nós pensamos. Você chega num município como Costa Marques ou Guajaramirim, que são municípios onde poderia ter um potencial turístico muito maior, você poderia fazer lá uma cooperativa com a associação, com a prefeitura, um trabalho de paralelepípedos. E aí você geraria renda e faria de um modo muito mais barato, que é no lugar da prefeitura estar fazendo asfalto a cidade ficaria toda de paralelepípedo, ficaria muito mais bonita e você geraria emprego, geraria renda. E aí eu tenho certeza que quando você faz um trabalho desse, você melhora os indicadores de educação, de saúde, porque você não vai ter uma população, você vai ter uma situação de abandono, como nós vemos nas regiões de mineração. Eu estava falando, o garimpo você vê uma estrutura muito pequena, né, ao redor dele. Então esse trabalho, esse programa, ele busca isso, de acordo com a região, você fazer um trabalho social ao redor, para que nós possamos buscar essa melhoria. Essa questão que você falou, eu trabalhei há uns anos atrás no IBGE, e eu lembro que eu acompanhei alguns dados e você vê que realmente é alarmante a situação de Rondônia. O governo do Estado, quando pegou os dados, eu estava junto, nós pegamos os dados lá no início do governo, da questão tanto de pobre que tem em Rondônia, é uma coisa absurda, até a gente confessa que você olha, meu Deus, onde está esse povo dessa situação tão alarmante, só tendo menos de R$100 por mês uma família, muito menos que uma Bolsa Família, né? Então é muito grande a situação de gente abaixo da linha de pobreza em Rondônia, e eu vejo que o governo tem, nesse ano, o maior orçamento que tem no Estado todo para um programa social, até quando o governador lançou, ele seria criticado por isso, quando lançou o programa Futuro, já está sendo criticado, porque é um programa voltado para a questão social dentro do Estado, e ele falou, todo mundo vai ficar me criticando, porque eu estou gastando mais com a saúde, estou gastando mais com o social, e eu tenho certeza que esse programa trará benefícios para a saúde, para a educação, para a segurança, para todos os segmentos. Então, eu acho que tem se tomado uma política pública já por parte do governo, da parte da companhia, nós vamos fazer esse projeto, mas eu acho que infelizmente, a realidade é o que você falou mesmo. Muito bem, senhoras e senhores, as perguntas e dúvidas podem ser feitas diretamente. Depois, existe algum contato? O palestrante, por gentileza, pode passar algum e-mail. No site da Companhia de Mineração de Rondônia, você pode solicitar mais informações. Queremos agradecer ao Dr. Moisés de Almeida Góes, presidente da Companhia de Mineração de Rondônia, uma salva de palmas.